Lula em queda livre, Bolsonaro em ascensão e PT em negação. Então Bolsonaro fez um ato no Rio de Janeiro, em Copacabana, no domingo, dia 22. E olha, vejam o ato. Esse é o ato, ó. Depois eu vou fazer vídeo sobre o ato. Quem quiser colaborar, assinaturas, e-mails estão aí e doações livres. Aqui, ó, via Pix. Olha a quantidade de gente. Olha a quantidade de gente no ato do Bolsonaro. Esse é um cara que está sendo perseguido juridicamente. É um cara que é bombardeado pela mídia constantemente. Tá? E olha só. Interessante ver essa visão aérea de Copacabana. Olha só. Morro lá atrás. Qual morro é aquele? Interessante. Rio de Janeiro tem suas belezas, né? É um lugar bonito. Pena que é destruído demais. É uma Bósnia já. Isso é uma Gaza há muito tempo. Então, olha a quantidade de gente que tem aqui. Olha só. Rio de Janeiro virou um lugar pitoresco por causa da televisão e da Globo, né? A Globo transformou Copacabana Rio de Janeiro em outro lugar. A maioria da população do Brasil nem sabe o que é Copacabana, Rio de Janeiro. A maioria tem que viver lá para saber. E mesmo assim não dá para confiar também, porque a gente confia só na gente, né? Em termos de pessoas. Vai confiar inteiramente no que alguém tá te... A não ser que tu averigue e pense. Assim, eu não confiaria na impressão de por exemplo, um militante do Bolsonaro me descrevendo no Rio de Janeiro, eu não sei se eu confiaria nele. Ou um militante do PT me descrevendo que é o Rio de Janeiro, eu também não sei se eu confiaria nele. Olha o tamanho, a quantidade de pessoas, dá pra ver bem claramente, né? Tô colocando aqui para dar um parâmetro. Tá? E depois o que o PT e os asseclas do PT fizeram. Eu ia fazer uma cobertura ao vivo, foda-se essa merda. Então olha a quantidade de gente. Tá. Uou. Aí tem thumbnails do lado. Nicolas está desconectado da realidade. Não vi o discurso desse Nicolas, não gosto. Desprezo tanto esse pirralho que eu não consigo nem ver. Quer dizer, escolho não querer saber sobre esse avatar genérico da direita. Agora, olha o título do PT. Ato no Rio, fiasco expõe queda de Bolsonaro. Queda de Bolsonaro. Acredita, Lula renova fé no Brasil. Renova fé. Renova. O Lula o PT. Isso aqui só pode ser influência jesuíta. Porque o Lula ele é quase que um ente místico, né? Quando ele foi solto, renasceu a esperança. Não, presta atenção. Há esperança. Não há esperança em alguma coisa, não há esperança nele, não há esperança. Há esperança em si. Quer ver morrido em todo lugar, em todas as pessoas no Brasil. Que a esperança, que é um ente, né? E ela é dividida. É uma coisa, é um paganismo confuso esse troço. É que nem as santas da Igreja Católica. É a mesma santa, mas são várias santas que aparecem em vários lugares. Como? É a mesma santa? Tá. Com vários diferentes nomes, tá bom. Que aparecem em vários lugares. Então por que eles não rezam pra mesma santa? Aliás, pra que rezar pra santa? A santa é um deus? Não. Porque tem várias que são a mesma, Nenhuma é Deus. Então por que não reza pra Deus? Eu rezo pra santa interceder no meu nome. Então por que não reza pra Deus direto? Qual o problema? Não entendo isso aí. Então, as pessoas têm medo de Deus, acho que é isso, né? É que nem eu podendo falar com o dono da empresa, eu falo com o funcionário. Se fosse essa hierarquia, porque não tem hierarquia nenhuma, isso é da cabeça das pessoas, isso aí. É Deus que te ajuda e tu atribui a santa por alguma razão que não sabe por quê. Aliás, eu tenho uma teoria sobre isso, mas não vou falar disso agora.
Então o Lula, ele renova a fé no Brasil. A fé. Ninguém tinha mais fé. O Lula é uma espécie de santo místico. E essa baboseira do PT tem a ver o quê? Com a picanha a R$100, salário mínimo a 1.400, inflação, o quilo do tomate R$20, quilo do feijão a 14. E ele renova a fé no Brasil. Quando o Papa Francisco foi eleito, que o Lula obedece, não sabe por quê, que eu acho um problema de traição nacional isso. Ele, também Francisco disse, aquele velhinho que às vezes tinha debates com o Olavo de Carvalho, o Boechat, renasce a esperança com Francisco, o velhinho dizia, um padre velho. Não posso opinar sobre o casamento porque sou celibatário. Não sei se está vivo, que é velho. O velho dizia que quando Francisco foi eleito Papa, renasceu a esperança. O mesmo slogan do Lula. Então tu vê aí um sombreamento jesuíta, né? Essa agenda ecológica, essa baboseira toda. Então, renova a fé no Brasil. Renasce a esperança, slogan do Papa Francisco e do Lula também. Agora, o Lula está em queda livre, quer ver uma coisa? Segundo a pesquisa Genial Quest, publicada na quarta-feira 6, a avaliação geral do governo Lula é negativa para 34% dos entrevistados, entre 29% em dezembro. A avaliação é considerada positiva por 35%, antes de 36% em dezembro. Então há uma queda de popularidade do Lula há muito tempo. Notícias. Mas eu vi uma pesquisa recente. Vamos tirar o popularidade. Só de escrever Lula aqui, ó. Esqueci meus livros. Eles trocam muito rápido as manchetes sobre o Lula. Mas a popularidade do Lula está embaixo, tá? Queda um mês atrás eu vi, ó. Lula recuperará essa baixa na avaliação após Jerônimo. O que tu acha? Aí disseram, sumiu essa reportagem, não sei o que houve. Tava todos tinham repetido que o Lula, em 6 quesitos, estava. O povo não estava gostando dele. E que apenas ele era popular, que era educação. Então, mostra que o Lula não é popular, então o pessoal tá louco, tá? Agora vamos ver o que esse pessoal tá viajando aqui, né? Eles estão malucos. E que a gente vê como é que está aí, né? A organização, na estruturação e na eleição de vereadores e vereadoras agora, a gente já começa a errar no nosso tamanho que a gente vai ter em 2026 e que a gente volta para todo esse problema do início da conversa de ter ali uma relação. Conseguir fazer essa renegociação dessa dívida com o governo. Além disso, acho que os dividendos vão ser distribuídos. Ele fala muito sobre a classe média, mas ele fala da classe média da senhora que ganha R$500 até uma classe média que é empreendedora. Então ele tem uma preocupação. Em primeiro lugar, uma pessoa que ganha R$500 por mês não é uma classe média de lugar nenhum do planeta. Isso aí é um miserável, uma pessoa financeiramente miserável. E entender que essa divisão da classe média tem que ser atendida, apesar de, né, ser tão extensa a noção de classe média. Cadê a coisa do ato do Bolsonaro? Com um discurso radical. É uma bagunça, que a gente não sabe, não tem um índice essa merda. 4 horas de falação, isso aqui, eu vou saber onde é que tá a coisa do Bolsonaro. O Lula falou aí da exaustão do público da direita, né? Mas tem a exaustão do público da centro-esquerda, da esquerda e do centro, né? Pela falta de punição também nos casos dos crimes cometidos
nos últimos anos, né? Acho que todo mundo está meio frustrado de não ver esse povo que patrocinou a tentativa de golpe em cima de palanque atacando as nossas instituições. Então, assim, eles estão com esse discurso de que a crítica. Note o seguinte sobre o modus operandi dessa gente. Eles entram em negação. Eles ignoram o fato do Alexandre de Moraes ter cometido um crime jurídico junto com o STF, porque eles são cúmplices desse crime. E porque a método. Então fica claro que a teoria do PCO, que o Lula ele é encarcerado, ele é encurralado pela direita, é falso. Como eu tenho dito que é falso faz um tempo. O Lula fez um acordo, eles estão juntos. O Alexandre de Moraes está junto do Lula. Eles estão juntos, o STF estão juntos. Essa Tereza Cruvinel parece o Silvio Santos travestido. Que moleque tá bem feio. Com Botox. Eles estão juntos. O STF virou uma espécie de polícia secreta. Então, eles não tocam no crime do STF de censurar, de tentar constranger o Twitter, o X. Eles ignoram isso. Não existe isso e eles martelam nessa coisa do golpe de janeiro 8, que na verdade é o golpe de 2016, que eles mataram esse golpe, né? Premiaram membros do golpe, como Flávio Dino, transformaram o governo que eles disseram que era nacionalista num governo neoliberal. É um governo neoliberal do Lula. Lula não recuperou nada que a Lava Jato destruiu. O Lula não desprivatizou nada. Ele não aumentou o salário de ninguém. Ele não fez nada para melhorar essa situação. Então, a merda continua. Você acredita que é possível, como diz o Lula, o retorno de uma direita num mundo tão polarizado? A direita vai voltar, inevitavelmente, porque a esquerda não tem mais nada. Vocês estão destruídos, acabados, cara. Acabou. O Lula é o último suspiro de vocês. O último moribundo suspiro. De uma extrema direita, né? Gente, eu vou ser muito breve, tá? Porque horário combinado com o deputado Zeca Dirceu, faltam 3 minutos, ele está já na nossa antessala. Vou pedir ao Mário também, para que a gente seja bem sintético. Olha, é isso, eu subscrevo o que vocês disseram, foi uma evidência de declínio, de murchamento, lua minguante para o bolsonarismo. Agora, não está morto, né? E há muita coisa no horizonte até 2026 para a gente poder dizer, olha, a extrema-direita não será competitiva em 2026, né? Muitas coisas podem acontecer dentro e fora do Brasil. Então, assim, ótimo, nesse momento da conjuntura, tem aí uma lua minguante no bolsonarismo. É hora da esquerda aproveitar e se mobilizar, porque está precisando, né, de quem saia em defesa do Supremo atacado, quem saia em defesa do governo Lula emparedado. Quem sai em defesa do Supremo atacado. Então o PT se tornou oficialmente o partido que defende a censura. Isso não é bom. Porque significa, óbvio que não é bom, mas não é óbvio para muitos idiotas aí. O que significa que eles... Porque muita gente da esquerda, a maioria, defende a censura. Eu vi um cara com um pôster do Stalin falando de liberdade de expressão. Em primeiro lugar, nesse canal TV 247, em primeiro lugar, quem tem um pôster do Stalin não pode falar de liberdade de expressão. Esse pessoal aqui é muito perigoso, porque eles encurralados num canto, eles com a possibilidade de perder o poder, esses caras só pensam em poder. Ninguém tá aqui por amor a porra nenhuma. Tudo que é ideal, de tudo que é coisa, vai pras picas assim que o poder é ameaçado. Então, eles se sentiram ameaçados, que o Bolsonaro ia destruir o poder deles. Tá? Porque o PT estava no poder desde 2002. Então, assim, eles tiveram que ser derrubados via golpe. Não tem como fazer uma divisa, porque aí vem a questão do Brasil. O Brasil não tem não é um país normal politicamente. Ele tem, era para o PT ser uma espécie de partido nacionalista, e deveria ter, em regra, oposições uns aos outros, mas não existe isso no Brasil. A direita é completamente vassala. Então não tem, se a direita é entreguista e a esquerda deveria ser nacionalista, não é.
Esse é o setup. Então não tem como revezar poder. No fundo, a não ser que tu crie... tem que explicar pra população. Ninguém fala a verdade. Eles vão fazendo essa maracutá aí. Eu quero poder pra mim, não explico que o setup é isso que eu falei. Se ficar o bicho pega, escorrer o bicho come. Então, aí o Lula agora mostrou que ele não é nacionalista também. Então estamos na merda, meu. É dado no Congresso certos momentos pela extrema-direita, que quando se alia com a direita do Centrão, cria dificuldades enormes. A extrema-direita é que se alia com a direita do Centrão, mas não é o Lula que está aliado com o Centrão? Eu não entendo essa história de Lula emparedado. É só fazer o que ele quiser e pronto. É só ele vir conversar com o povo, ser sincero com a população. Mas vocês não fazem isso. Vocês não conseguem nem admitir que o Bolsonaro está forte. Ato no Rio, fiasco. Expõe queda de Bolsonaro. Que queda? O cara juntou. Olha quanta gente ele juntou naquele lugar. Queda tá o Alexandre de Moraes, que tá o mundo inteiro contra ele. Que aquele cara não junta 3 pessoas na rua. Hã? E vocês estão do lado dele. Queda tá o Alexandre de Moraes. Vamos ver, né? É um momento. Não dá pra gente fazer, digamos, previsões de longo prazo. Mário, como é que você viu? Eu vou ser bem breve, atendendo a pedidos, e eu só tenho 2 questões para dizer. Primeiro, que bom que vocês estão sendo breves. Eu não acho que flopou tanto. Eu acho que foi pouco, mas... Não foi pouco, não. Não é o que as pesquisas indicam. Existe esse outro índice das pesquisas. Então, não teria tanta certeza a respeito desse declínio, dessa decadência. Também. E segundo, se aconteceu isso, eu gostaria de saber se está acontecendo o declínio, a decadência, e a manifestação está flopando, eu gostaria de saber quais são as razões para isso estar acontecendo. E acho que esse realmente é o tema fascinante em relação à manifestação de ontem. E demanda uma discussão, uma conversa que eu espero que a gente possa ter. Muito bom, Mário. Então vamos passar para o nosso entrevistado. Eu vou então passar para você, Tereza, que convidou os... Quem é esse homem? Forte em Brasília de que os dois se encontraram hoje. E os dois... Tá, só que não me interessa. Então, vamos achar aqui se tem alguma coisa do ato do Bolsonaro. É interessante que... cadê a coisa do... Deve estar em ao vivo, né? Esse é outro índice, ó. Estranho. Extrema-direita está em declínio? O cara... essa é o wishful thinking do PT, né? O wishful thinking dele. O Bolsonaro faz um ato, reúne um monte de gente. E eles perguntam, a extrema-direita está em declínio? Não. A pergunta que eu faço é, vocês estão em declínio, não? Eu afirmo, aliás, vocês estão em declínio. O Brasil pertence ao senhor de Michele e Malafaia? Vocês vão mexer com a percepção subjetiva da crença das pessoas em Deus? Não vai dar certo isso. Não é assim que se faz isso. Vocês não têm nem moral para fazer isso. Ato no Rio, fiasco, expõe queda do Bolsonaro, acredita Lula, renova fé no Brasil. Eles inventam coisa. Cadê o... Sem Musk, ato bolsonarista flopou. O fiasco de Bolsonaro em Copacabana. Que fiasco em Copacabana? O cara juntou milhares de pessoas, tá? Ele está sendo perseguido, tratado como criminoso, como golpista. E ele foi lá. Ele tem capacidade de reunir gente na rua. Eu não vi o PT sair para defender nada nem ninguém. Eu não vi o PT sair para defender... tudo assim, o Lula, o programa acredita. O Lula tá em 2002 ainda. Que cara brega, meu Deus do céu. Então o PT insiste nessa wishful thinking, né? Nesse wishful thinking que o Bolsonaro está em queda. Quem está em queda são vocês, cara. Se continuar abraçado no Alexandre de Moraes, que provou que vocês estão juntos, vocês são uma coisa só, vocês vão colapsar junto com ele. Eu não vejo saída para vocês isso aí. Tá? O fiasco de Bolsonaro em Copacabana. Aqui começou. Tá? Vamos ver. Essa mina inventa um monte de wishful thinking também. O fiasco de Bolsonaro em Copacabana. Vou tentar achar resumido. 3h30. Sala de espera com música. Até o Reinaldo Azevedo tá enfiado nessa história também.
Vou ter um índice disso aqui, cara. Tá. É. Política. Eu não estou aqui para defender um dos lados. Eu estou apenas, né, falando do ponto de vista legal da plataforma, enfim. Mentira. Tu é uma mentirosa, guria. E aí eu vi que uma figura execrável, né, que foi desbloqueada recentemente, né, o Alan dos Santos, falando, você não pode falar desse jeito, porque um lado te odeia e o outro lado está pedindo, está clamando. Como é que você pode dizer que você não tem um lado político? Então, isso foi o máximo, né, da repercussão que eu vi em relação a isso. Porque realmente as poucas coisas que eu vi de exterior, de ativistas falando isso, eram fazendo piadas. Agora, eu fico falando isso, a extrema-direita mundial unida para a destruição de instituições. Agora, me explica, por que essas instituições vieram da buceta de Jesus? O que há de extraordinário nessas instituições? Tu acha que o brasileiro confia em instituições, que ele ama instituições, que eles falam como se fosse, ah não, meu Deus, nós todos fôssemos concordar, não, viva as instituições. Ninguém, porque eles falam isso e deu, eles falam isso e sai fora. Não, ninguém gosta dessas instituições. Eu nunca conheci um brasileiro assim, graças a Deus, que esse elemento do governo existe. O brasileiro quer competência e certas funcionalidades assistencialistas têm que existir. É um acordo humano brasileiro que nós temos aqui. Nós concordamos que certos serviços têm que ser prestados pelo governo. Mas colocar o STF dentro das instituições é um termo muito genérico para lidar com esse assunto. A questão aqui é censura, tá? Principalmente por conta dos cartazes falando sobre o Elon Musk, o grande herói da liberdade de expressão, e as pessoas falando, qual o problema? Se as pessoas não estão vendo como o Twitter está, né, como o X, perdão, está sendo gerido no momento, não tem nada de liberdade de expressão aqui. Então, não é esse o ponto. O ponto é que ele usou, seja por qual razão, essa oportunidade para expor que o Alexandre de Moraes e o STF rompem a Constituição brasileira, violam os direitos constitucionais de certos usuários, forçam o Twitter a descumprir sua relação de acordo, né, o end agreement aquele, entre o usuário e eles, forçam eles a cometer um crime e forçam eles a disfarçar o crime de como fosse uma política da plataforma. Tudo isso foi exposto. A perseguir pessoas que retweetam hashtags. Vou repetir. O Alexandre de Moraes, o cara que mandou a Polícia Federal enfiar o pé na porta de um cara que indicou com o filho dele em Roma, ele usou o poder da polícia, porque ele é um cara humilde. Olha a cara dele. Que ela afasta a democracia. Ele usou o poder da polícia e enfiar o pé na porta de um cara. Esses inquéritos que ele abriu contra o Bolsonaro, contra o pessoal do Bolsonaro aí, não tem validade jurídica nenhuma. Ele cumpriu vários processos judiciais e o PT não se importa com isso, que o PT está num modo de vingança. Fizeram isso comigo, nós vamos fazer. Então, esse é um partido perigoso, tão podre quanto o Bolsonaro e os dele. Vocês são todos uns hipócritas de merda que, como disse o George Orwell, primeiro eles roubam nossas palavras, depois eles roubam seus significados. Toda hora é golpe, todo mundo é golpista, tudo é democracia, o cacete. Esses caras vocês são só palavras, tá? Vocês são a favor da censura. Não tem nada a ver com o Elon Musk isso aqui. O Elon Musk expôs uma coisa. Não interessa se é por egoísmo, por sei lá qual o interesse dele. Não vem ao caso isso aí. Não interessa. Interessa que ele expôs uma coisa. Vamos supor que eu num processo exponho um caso de estupro. Vamos supor que um ladrão, tá, vai roubar vai roubar um banco e encontra o gerente do banco estuprando uma mulher. Aí o cara só fala do assalto, do assalto ao banco. Não. Fala do estupro. Tô cansado desse exemplo, ficou uma bosta, mas deu pra entender, né? Qual é dessa gente aqui? Foi mais no ponto de vista de piada. Eu não vi grandes repercussões em relação a isso, não. Zé, como é que você viu a manifestação de ontem e a sua avaliação?
Bom, é mais do mesmo em relação ao conteúdo, de fato foi mais esvaziada. Há, inclusive, estatísticas aí, dados que estão sendo mostrados pela própria mídia, que está do lado sempre da direita. Então é isso, eles estão repetindo um discurso, estão dando vivas ao Elon Musk e estão preparando um terreno para umas jogadas aí da direita, da extrema-direita no Brasil, mas de fato não acrescenta nada, né? Apenas mostra que eles têm essa base mobilizada, que é uma base formada pelas igrejas, principalmente essa igreja aí igreja entre aspas, né? Do Malafaia, e é isso, é uma tática já surrada do bolsonarismo, discurso. Por que igreja entre aspas? Eu também, igreja católica também, entre aspas. Porque sobre qual critério tu julga se a gente não ser cristã? Sobre o mesmo, não julguei isso para não ser julgado, mesmo, sobre o mesmo critério que eu também julgo, então, que católicos não são cristãos. Se for passar a lente de cristã, de Jesus mesmo, não sobra nada dessas igrejas. Essas igrejas protestantes bosta estão santinho comparado com as merdas que a igreja católica fez e faz ainda. Dele completamente esvaziado de sentido, de algo que mobilize a consciência nacional. Como não, cara? O cara, como esvaziado? Vocês estão a favor da censura. O Bolsonaro pegou a bandeira da liberdade de expressão e está defendendo ela. E isso é uma semente que ele está plantando. Ninguém planta uma árvore inteira. Ele plantou uma semente. Você vai ver onde vai parar isso aí. Lembra da época dos protestos do impeachment da Dilma? Começou com uma baboseira de passagem de avião. De passagem de ônibus. E aquele, sei lá, ticket free, não sei o que. Virou impeachment. Virou uma operação da CIA. Começou com a operação da CIA. E é uma tentativa de salvação, porque ele sabe que as coisas vão apertando para o seu lado. Bom, a gente tem aqui um grande convidado que a gente vai embarcar nesse momento. Antes eu quero só botar aqui a notícia que a gente vai tratar, que é isso aqui, ó. Ativistas de mais de 30 países navegam rumo a Gaza com toneladas de ajuda humanitária. Tá, então o assunto isso aí do Bolsonaro acabou. Esse é só para esclarecer a loucura desse cara aqui. Loucura total, né? Então, um partido que governa um país do tamanho do continente, depois de um golpe de Estado em 2016, onde parte dos recursos do país foram destruídos, roubados. Ainda estamos sob o efeito desse golpe de 2016. Negaram esse golpe, inventaram outro golpe, estão a favor da censura e negam o poder do seu principal adversário. Vem querer... Para quem que vocês estão dizendo que foi um fiasco? Para mim? Para o povo brasileiro? Estão tentando convencer eles mesmos. Tá? O Lula não mobiliza ninguém. O Lula até praticamente transformou num ato terrorista a mobilização popular. Ele não mobiliza ninguém nem nada, tá? Então isso é loucura do PT. O Ciro Gomes está num silêncio total. Se inscrevam aí, deixem likes, porque eu nunca peço isso, mas vamos ver o que acontece, né? Divulguem, colaborem se puder. Olha aí, ó. O troço tá... Esse pessoal tá numa bolha total. É isso aí.